Prezadas alunas, prezados alunos, vamos dar continuidade aqui para quem vai fazer o concurso do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, provavelmente no início de 2026. O edital ainda não está aberto. Vamos resolver uma questão sobre o Estatuto da Pessoa Idosa, né? FGV 2025. A questão para o Ministério Público no Estatuto da Pessoa Idosa, Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro. Prova para analista, nível superior. O comando da questão diz o seguinte: Jorge, que conta com 79 anos de idade e com deficiência visual, procurou a Promotoria de Justiça para expressar sua insatisfação com o atendimento recebido em órgão público em que tramita a ação de alimentos em que é autor, afirmando que não havia respeito à sua condição e os direitos a ela inerentes. Para tanto, aduziu que, número 1, havia processos judiciais a que se dava maior prioridade que os seus, pelo fato de os autores serem apenas um ano mais velhos do que ele. 2. Era impedido de ter acesso a todos os atos processuais sob o argumento de que apenas aqueles de conteúdo decisório possuem tecnologia assistiva. 3. Em conversa com o magistrado competente, esse se negou a reconhecer a nulidade de ofício pela ausência de intervenção do Ministério Público. À luz das normas processuais que regem o tema, é correto afirmar que Jorge possui razão nas reclamações, letra A, 1, 2 e 3, letra B, 1 e 3 apenas, letra C, 2 apenas, letra D, 1 e 2 apenas e, por fim, letra E, 2 e 3 apenas. Agora nós vamos analisar questão por questão. Esse gabarito comentado é excelente para você fixar o porquê que está errada a opção. Passemos ao gabarito comentado. A questão apresenta o caso de Jorge, um idoso de 79 anos, com deficiência visual, que é autor de uma ação de alimentos. Ele faz 3 reclamações sobre a tramitação do seu processo. Vou repetir para você fixar. Número 1, processos de pessoas com 80 anos estão sendo priorizados em detrimento do seu. 2, seu acesso aos autos do processo está sendo negado para os atos que não possuem tecnologia assistiva, entre parênteses, acessibilidade. E por fim, 3, o juiz se negou a declarar a nulidade do processo pela ausência de intervenção do Ministério Público. A tarefa é analisar a validade jurídica de cada uma dessas 3 reclamações. Reclamação 1, prioridade, entre parênteses. O Estatuto do Idoso, lei número 10.741 de 2003, e o Código de Processo Civil garantem prioridade de tramitação para pessoas com 60 anos ou mais. No entanto, a lei número 13.466 de 2017 criou uma, entre aspas, prioridade especial, fecha aspas, para os maiores de 80 anos. Essa prioridade especial prevalece sobre a prioridade comum dos maiores de 60. Portanto, está correto que o processo de uma pessoa com 80 anos tenha preferência sobre o pedido de Jorge, que tem 79. Vejam que sutil essa reclamação dele, que está errada. Reclamação 2, entre parênteses, acesso aos autos. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146 de 2015, em seu artigo 80, parágrafo 1º, dispõe que, abre aspas, a pessoa com deficiência tem garantido o acesso ao conteúdo de todos os atos processuais de seu interesse, inclusive no exercício da advocacia, fecha aspas. A alegação do órgão público de que apenas algumas peças possuem tecnologia assistiva é uma justificativa para a sua própria falha em cumprir a lei, e não um motivo válido para negar o direito de Jorge. O acesso deve ser garantido de forma integral. Reclamação 3. Então, a reclamação 2 dele está correta, certo? Reclamação 3. Intervenção do Ministério Público. A intervenção do Ministério Público em ações que envolvem idosos não é automática. Ela é obrigatória apenas quando se discute direitos indisponíveis ou quando há uma situação de risco que justifique a atuação do órgão,
abre parênteses, conforme o artigo 74 do Estatuto do Idoso. Abre aspas. Ao interpretar os artigos 74 e 75 do Estatuto do Idoso, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, concluiu que é necessária a intervenção do Ministério Público na qualidade de fiscal da lei em demandas que não envolvam direitos coletivos ou em que não haja exposição de idoso aos riscos previstos no artigo 43 daquele diploma legal. O entendimento foi abordado na edição número 100 de Jurisprudência em Teses, entre parênteses, tese 3, abre aspas. O só fato de a relação jurídico-processual conter pessoa idosa não denota parâmetro suficiente para caracterizar a relevância social e exigir a intervenção do Ministério Público, fecha aspas, afirmou o ministro Luiz Felipe Salomão, relator, ao julgar agravo, e aí é no documento tal, que eu não vou citar o número. Também aplicaram a tese os ministros João Otávio de Noronha, também no documento número tal, e assim por diante, citando outros ministros do STJ. Para além disso, entre aspas, a ausência de intimação do Ministério Público por si só não enseja a decretação de nulidade do julgado, a não ser que se demonstre o efetivo prejuízo para as partes ou para a apuração da verdade substancial da controvérsia jurídica à luz do princípio de nullité sans grief. Até mesmo nas hipóteses em que a intervenção do parquet é obrigatória, parquet, para quem não sabe, é o Ministério Público, tem uma maneira sinônima de se referir ao Ministério Público. Até mesmo nas hipóteses em que a intervenção do parquet é obrigatória, seria necessária a demonstração de prejuízo para que se reconheça a nulidade processual. Aí vem outros agravos regimentais especiais com números tais que não importa citar os ministros aqui e nem qual a turma que está registrado no gabarito comentado. A condição de idoso ou de pessoa com deficiência não torna automaticamente obrigatória a intervenção do MP, a menos que fique demonstrada a incapacidade ou vulnerabilidade que coloque em risco o exercício de seus direitos. Portanto, a recusa do magistrado em reconhecer a nulidade de ofício está, em princípio, correta. Então, portanto, a opção é a letra C, conforme a análise acima realizada, somente a opção 2 das reclamações do idoso é que estão corretas, é que fazem sentido. Passemos então para a análise de uma outra questão. Vamos seguir dentro do Estatuto do Idoso, questão 2. Ana Lúcia tem 78 anos, é saudável e ficou viúva recentemente, após 55 anos de casamento. Seus filhos, Carlos e Antônio, estão preocupados de que a mãe more sozinha neste momento. Nesse caso, segundo as disposições trazidas pelo Estatuto do Idoso, letra A idosa necessitará ir morar com o filho mais velho, pois cabe a ele a responsabilidade pela mãe. Letra B. Ana Lúcia deverá passar a viver com o filho caçula, pois essa é a previsão legal. Letra C. Os filhos precisarão contratar cuidadora para ficar com a mãe, pois ela não pode ficar sozinha. Letra D. A idosa deve contratar acompanhante para permanecer durante a noite em sua casa. Letra E. Se desejar, Ana Lúcia pode morar sozinha na casa que dividia com o marido. Passemos ao gabarito comentado. Uma questão interessante que provavelmente muita gente desconhece. A questão traz o tema da moradia. Em verdade, e em resumo, não há obrigação de nada, nem de morar com o mais velho, nem com o mais novo, nem mesmo de morar com alguém. Para tanto, fundamento isso no artigo a seguir. Artigo 37 do Estatuto da Pessoa Idosa. A pessoa idosa tem direito à moradia digna no seio da família, natural ou substituta, ou desacompanhada de seus familiares, quando assim o desejar, ou ainda em instituição pública ou privada, se ela resolver ir para um asilo. Esse fundamento assegura o direito à moradia digna como expressão de autonomia e da dignidade da pessoa idosa. Ele reconhece diferentes arranjos possíveis
viver com a família natural substituta, sozinha ou em instituições, respeitando sempre a vontade da pessoa idosa. Essa pluralidade a protege contra imposições e reforça sua liberdade de escolha. Trata-se de uma das diversas expressões da proteção integral, que valoriza tanto a segurança quanto o bem-estar emocional do idoso. Portanto, o gabarito é a letra E. Passemos agora a uma outra questão. Continuaremos na análise do Estatuto do Idoso, que é muito interessante. E cá entre nós, essa questão, por exemplo, da idosa morar sozinha ou não, você assistiu uma vez essa questão, esse gabarito, você não vai errar na prova. Portanto, vejam como vale a pena o esforço. Eu, por exemplo, estou muito congestionado, resfriado, mas vamos em frente mesmo assim, tem que se esforçar. Outra questão da FGV 2025, prova para psicólogo, direito à saúde da pessoa idosa, CIASIC lá de Sergipe. Durante uma visita domiciliar, a psicóloga do CRAS se deparou com a situação, o CRAS é o Centro de Referência e Assistência Social, certo? Se deparou com a situação de uma idosa com sintomas de demência, sozinha, em uma casa muito precária e sem luz. Os vizinhos relataram que o filho da idosa usava o cartão do BPC, que é o benefício de prestação continuada da mãe, para sustentar seu vício em álcool, que absurdo. E que eles se preocupavam em levar um prato de comida para ela. Que absurdo. Sobre essa situação, em consonância com o disposto no Estatuto da Pessoa Idosa, avalie as questões a seguir. Número 1, Romanos. Confirmada a suspeita de maus tratos, a psicóloga poderá denunciar a situação à autoridade policial e ou ao Ministério Público, entre outros órgãos. 2. O caso será objeto de notificação compulsória à autoridade sanitária de violência praticada contra uma pessoa idosa. E 3. A psicóloga deverá providenciar o acolhimento institucional da idosa em uma unidade psiquiátrica, considerando o quadro de psicose. As opções A. Está correto apenas o que se afirma em 1 e 2, opção B, 1 e 3, opção C, 2 e 3, opção D, apenas em 1 e opção E, apenas em 2. Passemos agora ao gabarito comentado. A situação deprimente dessa questão, que simples e cruelmente reflete a vida real, infelizmente, se ampara no fundamento a seguir, no artigo 19 do Estatuto da Pessoa Idosa. Os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra pessoas idosas serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade sanitária, bem como serão obrigatoriamente comunicados por eles a quaisquer dos seguintes órgãos. Essa redação foi dada pela Lei 14.423 de 2022. Então, repetindo, serão obrigatoriamente comunicados por eles a quaisquer dos seguintes órgãos. 2 pontos. Número 1, autoridade policial, sim, é caso de polícia. Número 2, Ministério Público. 3, Conselho Municipal da Pessoa Idosa. 4, Conselho Estadual da Pessoa Idosa. E 5, Conselho Nacional da Pessoa Idosa. Se você não conhecia esses conselhos municipal, estadual e nacional da pessoa idosa, procure saber onde fica na sua cidade para evitar esse absurdo que é tratar mal uma pessoa que se dedicou, obviamente a mãe se dedicou a vida inteira na criação desse filho. E precisamos combater o álcool, que é uma droga lícita, com propaganda inclusive na televisão. Parágrafo 1º. Para os efeitos desta lei, considera-se violência contra a pessoa idosa qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado que lhe cause morte, dano ou sofrimento físico ou psicológico. Redação dada pela Lei 14.423 de 2022. Parágrafo 2º. Aplica-se no que couber à notificação compulsória prevista no caput deste artigo o disposto na Lei número 6.259, de 30 de outubro de 1975, incluído pela Lei número 12.461, de 2011. As partes negritadas acima apresentam que o item 2 está correto, ao espelhar a lei. O item 1
está equivocado, porque não é uma faculdade, mas conforme destaque acima, é uma obrigação. Por último, o quadro de psicose justifica o inverso, que não vá para acolhimento institucional, mas sim ao tratamento de sua saúde. Portanto, apenas o item 2 está correto. O gabarito, logo, é a letra E. Vamos dar continuidade aqui, lendo uma outra questão. Questão de número 4, FGV 2025, também para a prova lá de Sergipe. Na admissão da pessoa idosa em qualquer trabalho ou emprego, são vedados ou vedadas o A. Letra A, trabalho noturno. B, discriminação de gênero. C, contratação de aposentados. D, lugares insalubres. E, fixação de limite máximo de idade. Passemos ao gabarito comentado. Vejam que questão interessante, gente. Não tem como você errar, uma vez que você preste atenção no gabarito comentado apenas uma vez. A questão apresenta simplicidade por demandar o conhecimento assertivo do fundamento a seguir. Vide com atenção ao destaque em negrito do artigo 27 do Estatuto da Pessoa Idosa. Na admissão da pessoa idosa em qualquer trabalho ou emprego, são vedadas a discriminação e a fixação de limite máximo de idade, inclusive para concursos, ressalvados os casos em que a natureza do cargo assim o exigir. Essa norma reafirma a valorização da pessoa idosa como sujeito ativo na sociedade, combatendo o etarismo institucional. A exceção prevista, quando a natureza do cargo exigir limite de idade, é para ser interpretada de forma restrita. Isso tudo para assegurar oportunidades dignas e combater a exclusão produtiva. Assim, protege-se não apenas o direito ao trabalho, mas também a autoestima e a autonomia da pessoa idosa. Portanto, o gabarito, novamente, letra E. E aqui eu reforço a importância de você estar fazendo esse curso, assistindo essas aulas, para que você não fique em dúvida de estar marcando em sequência alternativas letra E, alternativas letra A. Para você ter essa segurança, você tem que fazer exatamente isso que estamos fazendo. Estudar, ler e reler para ter segurança na opção. Passemos agora à quinta questão, FGV 2025. Continuamos aqui na prova da CACIC de Sergipe. Constitui-se em um dos princípios para as entidades que desenvolvam programas de institucionalização de longa permanência para a pessoa idosa. Letra A, a eliminação de barreiras arquitetônicas para a garantia de acessibilidade. Letra B, a participação da pessoa idosa nas atividades comunitárias de caráter interno e externo. Letra C, a inclusão em programa oficial de orientação e tratamento a usuários dependentes de drogas lícitas ou ilícitas. Letra D, os serviços especiais de atendimento às vítimas de negligências, maus tratos, exploração, abuso e crueldade. E letra E, a alimentação regular e higiene indispensáveis às normas sanitárias e com essas condizentes. Passemos ao gabarito comentado. Questões muito interessantes, muito simples de optar, claras. Observa cada assertiva a seguir. Para encontrar seus fundamentos e, consequentemente, a correta, sinalizo de pronto, de logo, que todos os artigos são do Estatuto da Pessoa Idosa. Letra A está incorreta, pois não é princípio. No artigo 38 consta o seguinte: nos programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos, a pessoa idosa goza de prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria, observado o seguinte, : inciso 3º, eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas para garantia de acessibilidade à pessoa idosa. Letra B, ela está correta, pois espelha adequadamente a lei no seu artigo 39. As entidades que desenvolvam programas de institucionalização de longa permanência adotarão os seguintes princípios, : inciso 4º. Participação da pessoa idosa nas atividades comunitárias de caráter interno e externo. Letra C está incorreta, pois não é princípio. Artigo 45.
Verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 43, o Ministério Público ou o Poder Judiciário, a requerimento daquele, poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas. 2 pontos. Inciso 4. Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a usuários dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, a própria pessoa idosa ou a pessoa de sua convivência que lhe cause perturbação. Vamos citar um exemplo aqui, 2 exemplos de drogas ilícitas, de drogas lícitas: o cigarro, o tabagismo, né, o fumo, e a bebida em geral, álcool, né, cerveja, uísque, o que for. Letra D, incorreta, pois não é princípio. Artigo 47. São linhas de ação da política de atendimento. 2 pontos, inciso 3º. Serviços especiais de prevenção e atendimento às vítimas de negligência, maus tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão. Letra E, incorreta, pois não é princípio. Artigo 37. A pessoa idosa tem direito à moradia digna no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhada de seus familiares, quando assim o desejar, ou ainda em instituição pública ou privada. Parágrafo 3º. As instituições que abrigarem pessoas idosas são obrigadas a manter padrões de habitação compatíveis com as necessidades delas, bem como provê-las com alimentação regular e higiene indispensáveis às normas sanitárias e com estas condizentes sob as penas da lei. Portanto, o nosso gabarito, então, letra B, vou repetir para fixação: a participação da pessoa idosa nas atividades comunitárias de caráter interno e externo. O comando da questão é curtinho, vou relembrá-lo. Constitui-se em um dos princípios para as entidades que desenvolvam programas de institucionalização de longa permanência para a pessoa idosa. Letra B, a participação da pessoa idosa nas atividades comunitárias de caráter interno e externo. Então esse é um dos princípios, até para manter a qualidade de vida da pessoa, sanidade mental. E eu gostaria de acrescentar no último parágrafo que nós lemos, que pesquise sobre o gaslighting, que é muito usado em relações tóxicas, onde acaba em agressão. A prática do homem fica criando culpas na mulher, tornando-a com transtornos, até maluca, que é uma imposição de culpa, uma manipulação emocional do que a pessoa não fez. Tenham muito cuidado, então, homens principalmente, para não fazerem isso. E aqui cabe também um comentário, gente. É muito interessante a pessoa se afastar na hora da discussão para não acabar agredindo. É uma covardia muito grande, o machismo que nós estamos vendo com essa epidemia de crimes de feminicídio, onde basta a pessoa combinar, nos tempos atuais, de discutir pelo WhatsApp, por áudio que seja, mas não pessoalmente, para evitar que o tom de voz agrida, magoe a pessoa amada. E também, se não for mais a pessoa amada, eu preconizo que os homens lutem pela sua liberdade. 40 anos de prisão é muito tempo, pelo respeito à vida, que não agridam, não dê aquele empurrãozinho, que é o chamado crime pré-doloso. A pessoa fala: doutor, só foi um empurrãozinho. Você vai ver no vídeo, o empurrão foi tão forte que a pessoa chega a bater a cabeça e quebrar o pescoço. Infelizmente, muitas vezes na frente dos filhos. Passemos aqui a 6ª questão, FGV 2025, agora para o maravilhoso estado de Goiás, que eu amo de paixão, lembro muito dos silos que eu ia trabalhar nessa região do Brasil, nosso país imenso e lindo. Medidas de proteção à pessoa idosa, FGV 2025, para o Tribunal de Justiça de Goiás. Residência jurídica, a prova aqui. Passemos ao comando da questão. João, 82 anos, diagnosticado com Alzheimer, em estágio moderado, reside com o seu único filho, Carlos. Nos últimos meses, vizinhos perceberam que João frequentemente aparecia com sinais de desnutrição e com roupas sujas. Além disso, ouviram gritos e discussões vindos da residência. Uma das vizinhas, preocupada, denunciou o caso ao Ministério Público. Após a investigação, constatou-se que Carlos retirava mensalmente a aposentadoria do pai, utilizando-se quase integralmente para seus próprios gastos e deixando João em situação de negligência. Diante desse cenário, assinale a alternativa correta. Nossa, que absurdo.
Letra A. Carlos poderá ser responsabilizado criminalmente pelos atos de negligência e apropriação indevida da aposentadoria do pai, podendo ser condenado a pena de reclusão e multa. Letra B. O Ministério Público não possui legitimidade para atuar no caso, pois a tutela dos direitos da pessoa idosa deve ser promovida exclusivamente pela Defensoria Pública ou pelos familiares mais próximos. Letra C. Caso o João manifeste desejo de continuar residindo com Carlos, as autoridades não poderão interferir na situação, pois o princípio da autodeterminação do idoso prevalece sobre qualquer suspeita de violação de direitos. Letra D. Como Carlos é filho de João, ele possui direito preferencial à gestão dos recursos financeiros do pai e pode dispor da aposentadoria da forma que entender adequada, desde que cubra minimamente as despesas básicas do idoso. Letra E. A simples suspeita de maus tratos contra o idoso não autoriza a intervenção do poder público, sendo necessária uma decisão judicial prévia para qualquer medida de proteção. Vejam que interessante, gente. Passemos agora o gabarito comentado, mas vejam que interessante. É outra questão que basta uma vez você ler o gabarito correto, que é óbvio que você vai assimilar isso para a prova. De tão radicais que são as opções nesse caso. Para responder essa questão, temos 3 fundamentos principais no Estatuto da Pessoa Idosa. Inicialmente, conseguimos concluir que é o caso do seguinte crime, do artigo 99, expor a perigo a integridade e a saúde física ou psíquica da pessoa idosa, submetendo-a a condições desumanas ou degradantes ou privando-a de alimentos e cuidados indispensáveis, quando obrigado a fazê-lo, ou sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, redação dada pela Lei 14.423 de 2022, pena, detenção de 2 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 1º. Se o fato resulta em lesão corporal de natureza grave, pena, reclusão de 1 a 4 anos. Não é brincadeira. Mas também, conforme o artigo 102, apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento de pessoa idosa, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade, redação dada pela Lei 14.423 de 2022, novamente, pena reclusão de 1 a 4 anos e multa. O que já define o item A como correto, que diz que Carlos poderá ser responsabilizado criminalmente pelos atos de negligência e apropriação indevida da aposentadoria do pai, podendo ser condenado a pena de reclusão e multa. Para eliminar outros que não versem estritamente sobre isso, acrescento que o Ministério Público possui sim legitimidade, conforme está descrito no artigo 95. Os crimes definidos nessa lei são de ação penal pública incondicionada, não se lhes aplicando o artigo 181 e o 182 do CPB, que é o Código Penal Brasileiro. Portanto, gente, relembrando, a ação penal pública incondicionada é que ela não está condicionada à denúncia, à aplicação da própria pessoa. Basta uma denúncia de vizinhos, por exemplo, que o Ministério Público ele vai agir contra esse absurdo da proibição, me fugiu a palavra agora, mas do condicionamento da pessoa idosa a condições inadequadas de higiene e de alimentação. Passemos agora a uma próxima questão. Vamos resolver a questão número 7 também, FGV 2025. Agora para o Ministério Público da União. O comando da questão diz o seguinte: a Aurora tem 60 anos e teve um mal súbito em casa. Sua filha a levou para receber atendimento em uma emergência hospitalar. Segundo as previsões contidas no Estatuto da Pessoa Idosa, é correto afirmar que, letra A, o Estatuto considera a pessoa idosa quem tem acima de 65 anos e a Aurora tem 60 anos. Que questão interessante, hein, gente? Letra B, a Aurora deve ter prioridade no atendimento de saúde por ser pessoa idosa. Letra C, o hospital deve atender criteriosamente todos os cidadãos por ordem de chegada, sem preferência. Letra D, a emergência hospitalar somente dá precedência no atendimento, acho que está errado, né? Somente dá preferência no atendimento
nas hipóteses de acidentes graves. Letra E, a unidade de saúde tem como única prioridade o atendimento preferencial de crianças e adolescentes. Gente, que absurdo, que opção esdrúxula. Letra E, absurda. Vamos ao gabarito comentado. A respeito do atendimento de saúde, é preciso saber que as pessoas idosas têm sim prioridade. Aquelas com mais de 80 anos, ainda, a hiperprioridade, que é estar na frente de qualquer outra pessoa, inclusive demais idosos, ressalvado apenas os casos de emergência. Essa questão apresenta simplicidade em alguma medida, uma vez que a demanda o conhecimento do próprio elemento substancial para a definição de pessoa idosa. Assim, dois fundamentos legais principais para amparar nossa resolução são ambos do Estatuto da Pessoa Idosa. O artigo 1º é instituído o Estatuto da Pessoa Idosa, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Não esqueça disso, ok? Artigo 3º. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar à pessoa idosa com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, aqui é saúde em negrito, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Por isso, apenas o item B acerta, uma vez que expressa que a Aurora deve ter prioridade no atendimento de saúde por ser pessoa idosa. Novamente, eu ressalto a importância de se ler, de se ouvir essa aula, porque a Aurora deve ter prioridade no atendimento de saúde por ser pessoa idosa. Não basta a letra A, que está dizendo que... A letra A, inclusive, ela erra, ela induz ao erro de antigamente que a pessoa idosa é de 65 anos e a Aurora tem 60. Muita atenção, gente, nesse caso. Nós estamos com um pouco mais de 32 minutos de vídeo. Eu vou continuar num outro vídeo para não tornar muito extenso. E espero que vocês aproveitem. Bons estudos, muita saúde para vocês e família. Fiquem com Deus.